Depois de acumular tanta fama no mundo Linux, o Pop! OS deu uma boa esfriada, e se você olhou para o canal nos últimos tempos, percebeu que até eu deixei de usar o sistema. E existe um culpado muito claro para isso, o novo ambiente Cosmic, que ainda está em pleno desenvolvimento. Mas nas últimas semanas, para onde quer que eu olhe na internet, tem gente testando esse sistema de novo. Será que aconteceu alguma coisa incrível aí que eu não estou sabendo? Isso é estranho porque da última vez que nós falamos sobre o Cosmic por aqui, a System76 tinha um plano de uns 15 meses para deixar o ambiente impecável. O detalhe é que só se passaram 5 meses desde esse vídeo, o que significa que nós estamos só a mais ou menos um terço do caminho. Que atualização pode ter acontecido para fazer uma multidão dar uma segunda chance para o Pop! OS e para o Cosmic? É exatamente isso que eu quero saber, e para descobrir se o Pop! OS vai reconquistar um espaço permanente no meu SSD, eu instalei a versão mais recente do sistema para conferir com vocês se esse barulho todo com as atualizações do Cosmic é justificado. E por algumas imagens desfocadas que eu vi por aí, eu tenho uma suspeita do porquê tá todo mundo babando em cima do Cosmic de novo. Se for só isso mesmo, não sei se é o suficiente para me fazer voltar, mas eu tô curioso. Eu já sei muito bem o que eu gosto num Linux, mas se você ainda está com dificuldade para escolher uma distro, fica até o final que eu te recomendo a minha lista atualizada. A questão agora é ver se o Pop! OS com o Cosmic vai voltar para ela. Eu acho que eu já fiz todas as atualizações que tinham para ser feitas, então eu estou com o Pop! OS e o Cosmic nas últimas versões possíveis aqui. E vamos dar uma olhada se eu encontro algumas das novidades interessantes que eles divulgaram. Na verdade, na própria loja, esse ícone de carregamento aqui das atualizações era uma coisa nova, desde a última vez que eu tinha utilizado. Provavelmente nós temos mais mini aplicativos, conforme a comunidade do Cosmic foi se ampliando, as pessoas foram criando mais soluções. Eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, desde applets para conectar o telefone, imagino que seja semelhante ao KDE Connect. Mas tem de fato algumas coisas novas e interessantes que dão uma vibe bem Window Manager aqui para o Cosmic. Aliás, deixa eu ligar o sistema de tiling aqui. Isso aqui já estava funcionando bem da primeira vez que eu testei. Eu imagino que só tenha melhorado, né? Eles tenham corrigido eventuais bugs e coisas desse tipo. Observando os aplicativos disponíveis no sistema, existem algumas coisas novas que não estavam presentes da última vez que eu testei, como essas duas opções de configurações de Qt, o Qt5 Settings e o 6 também, né? Os dois são aplicativos quase iguais e eles servem para configurar a aparência de aplicativos que são desenvolvidos em Qt, muitos deles oriundos do projeto KDE, para que a gente consiga ter um visual, um esquema de cores especialmente, eu imagino, que se encaixe com o restante da interface do Cosmic, aumentando, digamos assim, a homogeneidade entre os aplicativos. Isso já acontecia bem tranquilamente com aplicativos do GNOME, talvez a gente possa abrir aqui o monitor do sistema, onde apesar do design diferente, as cores elas ficavam de acordo com o restante do tema do Cosmic, mas o mesmo não poderia ser dito por aplicativos KDE, ou Qt, né, no caso. E agora a gente pode configurar isso. Eu reparei que existe o Cosmic System Monitor, que é um aplicativo de monitor do sistema, semelhante a esse que eu tinha aberto aqui do GNOME, feito para substituir justamente esse aqui. Essa é uma das coisas que eu imagino que vai acontecer cada vez mais e mais, que são aplicativos feitos para o Cosmic, para o Desktop Environment, começarem a tomar o espaço de outros aplicativos que anteriormente eram aplicativos do GNOME. Eu achei esse monitor do sistema bem completo, ele realmente tem bastante informações, porém ele tem tantas informações que no primeiro momento que eu dei uma observada aqui, ele me confundiu um pouco, eu tive que dar uma observada de onde está o que, né? Porque a gente tem nesse dashboard inicial, basicamente todas as informações que em outros lugares, em outros aplicativos desse tipo, costumam estar espalhadas em abas, né? Os processos dos aplicativos e os processos do sistema, né? Daemons e apps estão aqui, assim como os gráficos de consumo de GPU, de disco, de rede, de tudo, né? E clicando aqui em Details, a gente consegue ter uma visão mais específica voltada aqui à utilização do CPU, utilização por core, ver todos os processos. Será que a gente consegue matar os processos? Consegue. Eu acho que é um aplicativo muito completo, né? Tem basicamente tudo que você esperaria que um aplicativo desse tivesse. Eu lembro que um problema que esse aplicativo de texto tinha é que se eu escrevesse, eu precisava vir aqui para ver as estatísticas do documento, e se eu continuasse escrevendo ele não atualizava. Aparentemente ainda é um problema. Às vezes ele atualiza, às vezes não. Ele não atualiza em tempo real, então nesse aspecto ainda não está funcionando muito bem.
o gestor de arquivos tinha um problema de redimensionamento, mas eles arrumaram isso aparentemente. Tipo, nesse tamanho de janela já tinha um menu hambúrguer em vez de ter os menus. Apesar de ter a opção de exibir aqui em grade e tal, eu gostaria muito que existisse um íconezinho aqui nessa região direita que permitisse que a gente fizesse essa troca rapidamente. Tá? Infelizmente não é o caso, mas quem sabe um dia. E por mais que pareça que o Cosmic está aí há muitos anos, a versão 1.0 saiu oficialmente há 7 meses só. De lá para cá, os desenvolvedores não pararam um segundo. Tanto que no blog da System76 a gente pode ter uma ideia da quantidade de trabalho envolvida em arrumar problemas e adicionar funcionalidades que eles fizeram nesses últimos tempos. Essas coisas nem sempre chamam muito atenção, mas elas são extremamente importantes para se criar um ambiente funcional e estável. Entre funcionários da System76 e voluntários da comunidade são mais de 180 desenvolvedores envolvidos no Cosmic, com uma lista imensa de melhorias. Esse envolvimento da comunidade é um ótimo indicativo da saúde do projeto. Um dos novos recursos que mais chamaram a atenção a gente vai conferir agora. Tem coisas que a gente não sabe o que quer usar todos os dias até testar pela primeira vez. Muito parecido com os Melobuds A30 da QCY, nossa apoiadora de hoje. Há alguns dias eu gravei um vídeo sobre eles para o canal de Linux Labs e me apaixonei, mas eu te conto mais sobre eles ao longo do vídeo. Porque agora as coisas estão prestes a ficar um pouco mais embaçadas. Mas uma coisa interessante que eles adicionaram nessa atualização, que eu sei que muita gente gostou, inclusive eu percebi que muitas pessoas testaram o Cosmic novamente justamente por causa desse efeito, o que mostra que modificações cosméticas ainda trazem pessoas para o seu desktop environment, então interessante eles se ligarem nisso. Está aqui na área de trabalho, em aparência, e se a gente descer um pouco, deve ser possível encontrar a opção Frosted Glass, que permite que a gente adicione transparência e blur aos painéis, aos menus e coisas desse tipo, que são muito comuns de serem vistas em ambientes de Tile Window Managers como o Hyprland. Talvez alguns de vocês se questionem por que certos elementos da interface estão em português e outros não estão. Isso é porque a tradução para qualquer idioma, não só para o português, tirando o inglês, muito provavelmente, ela é feita como um trabalho voluntário pela comunidade. Então, se alguma coisa ainda não foi traduzida, geralmente é porque a comunidade ainda não chegou lá e conseguiu fazer esse trabalho. Em mais ou menos tempo isso deve acontecer. Mas vamos lá, a gente pode não só habilitar para partes diferentes do sistema essa transparência, como a gente pode aumentar e diminuir o efeito, a espessura, digamos assim, do efeito de blur ou de frost, como eles chamam. Frost seria como se fosse congelado, né? Quando você vê a luz passando por um gelo, alguma coisa assim. E também a gente tem a opacidade desse vidro, então é o vidro e o congelamento. Vamos ativar aqui nos painéis, já dá para perceber em cima, olha só. Acredito que você consiga perceber, especialmente nessa região aqui central. Nos applets, seria quando você clica num applet desse tipo, logo em cima aqui de mim. Então, se eu habilitar isso aqui no applet, teoricamente, ele fica semi-transparente ou translúcido também. Esse System Interface seria para o Launcher, que é esse aplicativo aqui, e também para o nosso menu. Então, habilitando aqui, dá para perceber que ele já fica com um blur legal. E nas janelas, isso aqui pode ser que algumas pessoas gostem, outras não. As janelas são as janelas dos aplicativos, incluindo esse próprio painel de configurações, olha só. Tudo com um pouquinho de blur, ou muito ou pouco, né? Dependendo do seu gosto, porque você pode ajustar por aqui, como eu falei. Nesse caso aqui, se for para utilizar nas janelas, um pouco para mais é melhor, porque cria um contraste um pouco mais efetivo. Eu acho que se a gente utilizar, provavelmente, um wallpaper de outra cor, vai ficar ainda mais evidente. Vamos ver o que a gente tem aqui. Talvez um azul. E aí quando maximiza, ele fica opaco. Interessante, a menos que seja maximizado ou estendido, no caso para a tela, com a função de tiling. De fato, muito bonito, né? Eu gostei desse visual que eles colocaram. Consigo entender por que algumas pessoas decidiram testar o Cosmic de novo. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é que não é possível fazer esse tipo de coisa em outros ambientes, é que aqui eles deixaram de um jeito extremamente fácil. Na loja, a loja também fica com um certo blur. Era isso que eu estava me perguntando. Será que a gente tem blur aqui na loja também? E de fato tem. Eu acho que eles fizeram de um jeito bem sensato para você ter uma experiência legal. Talvez esse lado esquerdo poderia ter um leve blur, não precisava ser tanto. Mas aqui em feitos para o Cosmic,
são aplicativos que a comunidade fez, que a própria System76 fez e que não necessariamente vêm com o Pop! OS pré-instalado. Mas eu acredito que muitos deles passarão a vir, como por exemplo o aplicativo de câmera. Como a gente não tem um aplicativo de webcam e os laptops que eles vendem têm webcam, faz sentido que a gente tenha um app desse. Acredito que também o Enroll pode ser que possa fazer parte em algum momento do ambiente padrão, já que ele é um leitor de digitais. Além disso, a gente tem um aplicativo de forecast aqui, que seria para previsão do tempo, e algumas coisas até mais básicas, como a calculadora, né? Eu acho que o Pop vem sem o aplicativo de calculadora. Você pode instalar ele aqui, é uma coisa tão básica, né? Por isso que eu digo, não me surpreende se várias dessas coisas passarem a fazer parte do ambiente Cosmic padrão a partir do momento que eles considerarem as coisas um pouco mais estáveis. Eu baixei um wallpaper novo aqui para a gente testar algo um pouco mais colorido e ver como é que as transparências ficam, né? Acho que esse azul acaba nem ficando tão bom nessa transparência. Olha lá. Cara, muito legal. Ficou um efeito muito único, né? Dá para criar umas experiências bem diferentes utilizando isso aqui. O que vocês acharam? Talvez você tenha gostado, talvez você simplesmente odeie Blur. Mas você já reparou que é muito comum as pessoas associarem esse visual com tecnologia de ponta e produtos de alta qualidade? Pode parecer só uma questão de gosto, mas na verdade isso tem um motivo bem mais fundamental. Grandes empresas com produtos que são desejados por milhões de pessoas, como a Apple, investem muito em pesquisa e design e acabam ditando certas tendências. A Apple mesmo explora o recurso de Blur há mais de uma década nos seus dispositivos. Tudo bem que nem sempre eles acertam e o Liquid Glass é um bom exemplo disso, mas a impressão de que um produto de qualidade vai ter um certo padrão visual ainda fica. Claro que isso não se restringe à Apple, várias empresas usam técnicas parecidas nos seus aplicativos e nos seus produtos, mas isso só levanta uma outra questão. Por que as empresas que ditam tendências, como a Apple, escolheram esse padrão visual com Blur em primeiro lugar? Talvez isso só possa ser respondido com absoluta certeza revirando os documentos confidenciais do Vale do Silício, mas um bom palpite vem de estudos psicológicos sobre a percepção humana em relação a superfícies e espaços. Em 1979, o psicólogo James Gibson publicou um livro onde ele aborda a chamada teoria das affordances, o que traduzindo seria como a teoria das possibilidades de ação, digamos assim. Essa ideia foi popularizada no mundo do design por Donald Norman do muito famoso livro O Design do Dia a Dia. Essa teoria das possibilidades de ação define as pistas visuais e propriedades físicas até mesmo que um objeto ou um produto pode ter para mostrar de uma forma intuitiva como ele pode ser utilizado sem que você precise de um grande manual ou alguma coisa assim. Isso é usado em todos os contextos, não só nos digitais. Quando você vê um interruptor, você sabe que a forma de usar ele é pressionando. Ninguém precisa te contar isso. Uma maçaneta é feita para ser girada. Se tem uma alça, é porque você pode segurar, e assim por diante. Se tem um botão aí com um ícone de uma mão e um dedão para cima logo abaixo do vídeo, é porque você pode dar um like. Mas isso você já sabia, justamente porque são aprendizados levados de outros lugares. No caso do Blur, ele simula algo que humanos aprendem meio que intuitivamente observando o mundo, que é a diferença entre distâncias das coisas por conta do foco. Se eu fizer você focar em algo próximo, todo o restante fica com blur. Isso te ajuda a visualizar o que é importante. No mundo das interfaces, essa lógica não se aplica de uma forma tão direta, mas pode ajudar o usuário a separar elementos na tela. Humanos gostam de Blur porque ele imita como nós enxergamos o mundo, descansa o nosso cérebro tirando o excesso de informação e cria uma sensação de foco intuitivo e elegância estética. Existe muita pesquisa e desenvolvimento nas teorias envoltas no que parece ser um simples blur, mas não dá para descartar que a escolha por usar ele ou não passa muito pelo fator diversão. E a nossa percepção sobre o que é moderno ou não é alterada baseada nas referências que a gente tem, que por sua vez podem ser alteradas por produtos que nós desejamos e como eles são projetados na época em que nós vivemos. No século XVIII, esse aqui era um relógio com um design moderno. Hoje, grandes chances do seu relógio ser um app e de você achar isso aqui um item de antiquário. Quando você consegue juntar um design incrível com uma funcionalidade matadora, você tem um produto sensacional. Um ótimo exemplo disso é o vencedor do prêmio de design VGP 2026 Summer,
o MeloBuds A30 da QCY, nossa apoiadora. Com esse design meio gota, ele é ideal para quem quer um companheiro discreto para o dia a dia, com cancelamento de ruído ativo e áudio de alta resolução, com compatibilidade com Bluetooth 6.0. São até 11 horas de uso contínuo sem o cancelamento de ruído com uma carga só e ainda tem proteção IPX5. Confira os links na descrição para comprar o seu hoje mesmo. Mas se eu poderia utilizar o A30 todos os dias sem problemas, eu não posso dizer o mesmo do Pop! OS com o Cosmic. Pelo menos não por enquanto. Não me entenda mal, as melhorias são notáveis, o sistema está bem mais completo e estável e o efeito Frosted Glass é simplesmente magnífico, porém, a distro ainda está incompleta. Existe um site da comunidade que concentra aplicativos feitos para o Cosmic que tem uma série de utilitários que complementam a experiência do desktop. Essa é uma iniciativa incrível, mas ela também denota a falta de maturidade do ambiente. Além disso, mesmo rodando em um computador da System76, eu tive alguns problemas de hardware, curiosamente. A minha placa Wi-Fi se negou a funcionar num primeiro momento, depois de fazer uma atualização usando o cabo de rede ela voltou a funcionar, alguns aplicativos crasharam também. Foram pequenas inconveniências, na prática não é nada que não pudesse ser contornado, mas definitivamente é uma experiência inferior ao que poderia ser para novos usuários em particular. Eu ainda acho o Cosmic Files, por exemplo, simples demais para um gerenciador de arquivos. Para ser justo, naquele vídeo que eu fiz há 5 meses, eu disse que eu voltaria a testar o Cosmic para valer na versão 2, e nós ainda não chegamos lá. E é por isso que, apesar de ser uma das minhas distros favoritas, neste momento eu só recomendo para usuários um pouquinho mais avançados em Linux e que vão saber lidar com alguns problemas técnicos ali sem muito apavoro. Mas as pessoas têm perfis diferentes e podem querer usar os seus computadores para outras coisas. Para saber quais são as minhas recomendações de distros Linux para iniciantes, para gamers, para programadores e para vários outros casos de uso, é só clicar nesse vídeo que está aqui na tela e conferir a nossa lista mais recente. Mas acho que o Pop! OS vai ter que esperar um pouquinho mais para ser uma das principais recomendações de novo.